A promessa de Deus pode ser revogada? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens, versão completa. No ar, programa EBD Comentada Online, edição Jovens, lições bíblicas CPAD, terceiro trimestre de 2025. Versão completa, aula comentada do início até o final. Apresentação, Pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você que está vindo da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou também de outras partes do mundo. Aqui você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. No programa EBD Comentado Online, eu explico a lição do início até o final, servindo para os professores prepararem as suas aulas, para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data, e também para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. E, para darmos prosseguimento ao programa, eu quero fazer com você uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te agradecer, ó Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para poder realizar essa aula. Que o Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, Senhor, possa, Senhor, iluminar minha mente, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que também estão assistindo, Senhor, para que juntos possamos aprender, entender e colocar em prática nas nossas vidas. Porque o Teu propósito é nos fazer parecer com Jesus Cristo a cada dia. Que o Senhor nos dê mais uma vez uma aula edificante, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui. Também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Então você pode ajudar a divulgar o canal. O Senhor tem me usado para produzir esse conteúdo e usar você para poder divulgar esse conteúdo. E outras vidas serão edificadas. Então não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, fazer o seu comentário e clicar no botãozinho que tem aqui, tá bom? Abaixo, escrito compartilhar, e você envia para que outras pessoas sejam alcançadas. Bom, vamos dar prosseguimento aí no nosso terceiro trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD. Jovens, a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. E a lição de hoje é a lição de número 7, que será ministrada no dia 17 de agosto de 2025, com o tema promessa que não pode ser revogada. Bom, nosso texto principal está em Gálatas 3:26, que diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É claro que todos aqueles que aceitam Jesus, tá? Resumo da lição: a promessa de Deus não pode ser revogada pela lei, pois Deus não se contradiz. O texto bíblico está em Gálatas 3, versículos 17 a 24, e eu mais uma vez lembro a vocês que tem um panorama aqui da carta de Gálatas, que quando você assistir te dará uma compreensão melhor sobre tudo que é tratado na carta aos Gálatas. Então eu recomendo que você possa assistir esse panorama, e lembrando a você também que aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, no canal nós temos também a versão direto ao ponto. Talvez você diga assim: pastor, qual a diferença da versão completa para a versão direto ao ponto? Todas as duas versões eu falo do início até o final. Só que nessa versão aqui eu falo de uma forma mais objetiva. Então eu trabalho todos os pontos da lição, mas em formas de tópicos, né? O tópico e com pontos e mais leituras de textos. Então assista. Quem sabe você também venha se identificar com esse modelo de lição. Se você não se identificar com esse, você continua assistindo a versão completa, que é mais detalhada. Se você se identificar com esse modelo, você vai passar a assistir esse modelo. Enfim, a questão é aprendermos a palavra de Deus. Objetivos da lição: primeiro, explicar que o pacto de Deus era anterior à lei.
Segundo, compreender que a lei não invalida as promessas de Deus. E terceiro, apresentar os verdadeiros filhos de Deus. Vamos lá. Introdução. A promessa que não pode ser revogada. Nesta lição veremos que Paulo se refere à importância da promessa em detrimento à lei. Os judaizantes criam que eram a semente de Abraão, e somente eles. Então eles pensavam assim: nós temos direito de participar da aliança com Deus, porque nós somos descendentes de Abraão. Nós somos descendentes mesmo, eram judeus. Mas Paulo mostra que a semente de Abraão para Deus é mais abrangente e alcança todos os que creem e creem em Jesus pela fé, judeus e gentios. Então, isso aqui faz com que haja uma ruptura no entendimento dos judaizantes daquela época. Não, só nós pertencemos à aliança. Paulo está dizendo, não, aqueles que creem em Jesus Cristo também são filhos de Abraão. Não filhos no sentido de uma descendência, de serem judeus, mas filhos no sentido de crer como Abraão creu. Por isso, eles também são considerados filhos. É disso que Paulo vai tratar aqui. A lei, que é o pacto mosaico, não tem o poder de anular a promessa de Deus feita ao patriarca 400 anos antes, ou 400 anos antes, pois Deus não voltou atrás em sua promessa. E aí eu posso fazer uma explicação aqui. Essa abordagem de Paulo nesse ponto da carta, de Gálatas 3, 17 a 24, é importante porque desconstrói toda a argumentação dos judaizantes de que os gentios jamais obteriam salvação caso não praticassem as obras da lei. Porque na ideia dos judaizantes, para os gentios fazerem parte da aliança, também, eles precisariam cumprir algumas coisas que os judeus cumpriam. Circuncisão, guarda de dias e assim sucessivamente. Paulo está dizendo não. Eles não são judeus, isso foi para os judeus no tempo do Antigo Testamento, porém, o Senhor, através de Cristo, dá a eles direito de pertencer à aliança. Além disso, Paulo demonstra aos próprios judeus que o simples fato de serem descendência de Abraão não os qualificava automaticamente para a salvação. Era necessário crer em Jesus Cristo pela fé. Aqui tinha um outro engano. Não, nós somos descendência de Abraão. Nós somos judeus. Automaticamente nós estamos garantidos. Paulo diz, não, vocês precisam aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês. Ou seja, alguém nasce no lar evangélico. Nascer num lar evangélico não quer dizer que uma pessoa nasceu cristão. Não existe isso. Porque para ser cristão precisa crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. Em algum momento da idade daquela pessoa que nasceu numa casa, num lar evangélico, ela decidiu seguir a Cristo. Ela pode até não ter levantado a mão tradicionalmente. No meio pentecostal é muito comum isso, como muitos fazem. Porque ela nasceu no lar evangélico, mas ela tomou uma decisão no coração de querer se batizar e seguir Cristo Jesus. Muito bem. Então não é porque ela nasceu no lar evangélico e é filha de pessoas evangélicas, que ela é evangélica automaticamente, cristã automaticamente. Não existe isso. Apesar de às vezes a gente encontrar alguém dizendo, eu sou cristão desde que eu nasci. Isso não existe. É um erro gravíssimo quando alguém fala isso, porque a pessoa já nasce culpada e condenada diante do tribunal de Deus. Se ela partir como criança, a graça alcança e ela não perde salvação, porque ela não tem idade para confessar pecado. Porém, depois do tempo onde ela tem condição de discernir entre aquilo que é certo e errado, e aí isso pode variar para umas 8 anos, 10, 12, a gente não vai entrar aqui em questão sobre isso não, porque o amadurecimento de ser humano para ser humano é diferenciado. O que eu quero mostrar é o seguinte, no momento que ela tem condição de decidir, ela passa a ser responsável. E aí ela vai tomar a decisão de seguir a Cristo ou não seguir a Cristo. Então ninguém nasce cristão. A mesma coisa, não é porque eles eram descendência de Abraão que eles teriam direito de salvação. Não, a salvação não era automática. Eles precisavam crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. 2. O pacto de Deus anterior à lei. Vamos lá. 1. A lei não invalida o testamento. A lei não invalida o testamento. Jurídica para mostrar aos Gálatas
a importância das promessas de Deus. Aqui ele apresenta uma contraposição entre a promessa e a lei. Elas estão uma contra a outra? Não. Deus fez promessas a Abraão e destacamos a de que ele seria pai de uma grande nação. Pelo que vemos ao longo da revelação divina, com base em Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tá? O alcance da promessa divina a Abraão ia além da sua semente física. Então não estava ligado apenas à descendência dos judeus, não. Deus fez um pacto com Abraão e esse pacto não seria revogado pela lei de Moisés. Ainda que para fazer parte da aliança no Antigo Testamento, seguindo ali os preceitos de Deus, em primeiro lugar precisava crer, seguindo os preceitos de Deus, se um estrangeiro quisesse também seguir, ele precisaria crer em Deus e seguir todos os preceitos dados, a promessa de Deus não estava restrita apenas aos judeus. Na língua grega, há duas expressões para a palavra aliança. A primeira é sintike, colocar junto, onde um pacto é feito entre partes iguais, com direitos iguais de discutir o acordo a ser proposto. Então, os dois estão no mesmo nível, em sintike, tá? A segunda palavra é diateque, colocar por, e traz a ideia de um acordo em que as partes são desiguais, quando uma parte coloca os termos e a outra parte aceita ou rejeita. Quem coloca os termos nesse caso? Deus. Quem aceita ou rejeita? Eu ou você. Esse é o termo que Paulo usa para explicar o pacto de Deus com Abraão. Abraão poderia ter aceitado ou poderia ter rejeitado. Ele aceita. O patriarca, como ser humano, era limitado no que poderia oferecer a Deus, exceto pela fé que tinha no eterno. Deus não esperava dele alguma coisa para poder oferecer, e sim esperava fé. Deus, por sua vez, prometeu bênçãos a Abraão. E uma vez feito o pacto acerca dessa promessa, não voltaria atrás. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tá? Isso se cumpre em Cristo. Em sua presciência, ou seja, conhecendo de antemão, antes de acontecer, Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabia que os gentios seriam alcançados e experimentariam a oportunidade de viver pela fé. Quando você estuda o Antigo Testamento, você vai ver várias vezes acontecendo de Deus ir buscar alguém que não o servia, de Deus abençoar alguém que não era do povo de Israel em si. Não era do povo de Israel. Nós temos a viúva de Sarepta, nós temos Naamã, o Ciro, nós temos os ninivitas. Eu estou colocando alguns aqui como exemplo. Então Deus já estava dando sinal que ele um dia alcançaria um povo que não era o povo dele e que não fazia parte da aliança que ele havia feito com Abraão. Não faria parte da aliança, mas passaria a fazer parte dessa aliança, porque assim como Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, então a justiça de Abraão não veio pelo que ele fazia, mas veio pelo que ele creu, e por isso foi imputado como justiça. Assim também nós, em Cristo Jesus, passamos a fazer parte da aliança com Deus. O que podemos aprender nesse ponto? Deus não faz acordos negociáveis com humanos, mas dá promessas baseadas em sua fidelidade, não na nossa capacidade, porque nós não temos capacidade de devolver nada a Deus. Assim como Abraão, somos chamados a confiar em um pacto selado por Deus antes mesmo de existirmos. A lei veio depois, mas não anulou a promessa. A graça sempre esteve no centro do plano de Deus, favor imerecido. Para o jovem cristão, isso significa que a salvação não depende de renegociar sua posição com Deus a cada falha. Como assim, pastor? Eu errei, eu tenho que negociar de novo. Olha só, Senhor, a minha salvação, eu estou aqui renegociando contigo para poder não perder a salvação. É como se tivesse algo ali, uma dívida, e aí alguma coisa aconteceu, essa dívida aumenta, então tem que renegociar de... Não é assim não. Se houver uma queda, um erro, uma transgressão, um pecado, é necessário arrependimento e abandono da prática pecaminosa. Porém, isso não significa que a salvação precise ser recebida novamente. De maneira nenhuma, tá? A não ser que uma pessoa saiu, largou, abandonou
se apostatou, aí é uma outra questão. Deus já decidiu abençoá-lo. Basta crer. A promessa é dele. A fidelidade é dele. E o cumprimento virá no tempo dele. O que isso significa? Eu não posso pensar que eu acordo pela manhã salvo, ao meio-dia eu falo uma coisa que eu não devia, eu tô perdido, condenado. Mais tarde, aí eu me arrependo, aí mais tarde eu tô salvo. Isso não tem na Bíblia, isso não tem na Bíblia, essa questão. Nós precisamos entender que Deus não é cúmplice dos nossos pecados, de maneira nenhuma. Aqui não é para abonar pecado de ninguém, mas que se nós pecamos, nós podemos pedir perdão a Deus. Ah, pastor, então se eu peco, eu posso pedir perdão a Deus, então eu já posso pensar o seguinte, não tem problema eu pecar, porque quando eu pecar eu peço perdão. Isso é prática. Quando eu já coloco na minha mente que eu tenho o direito de pedir perdão, eu já estou praticando. Isso é prática de pecado. E a prática de pecado é diferente do pecado que você faz de forma involuntária numa situação que acontece. Assim não. Você está meditando pecar. Então aquilo já está enraizado dentro de mim ou dentro de você. Mas não existe esse negócio de você levanta de salvo, à tarde você está perdido, à noite você está salvo, no outro momento você está perdido. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que você tem que fazer é se arrepender. Agora, se você continuar na prática do pecado, você vai abrir mão da sua fé. E ao abrir mão da sua fé, você está abrindo mão da salvação. 2. A herança vem pela promessa. Por mais que a herança possa ser regulamentada por uma lei, ou seja, por mais que uma lei defina as regras para que uma herança possa ser dada e recebida, a lei não tem o poder de modificar a vontade do testador, nem de alterar o testamento depois de o testador ter falecido. Então a lei serve para poder definir as regras, como é que aquilo vai ser feito, mas ela não serve para modificar a vontade daquele que deixou um testamento. A lei pode regulamentar, mas não invalidar o testamento. Ela não pode invalidar. Ela pode dizer como vai acontecer, mas ela não pode dizer o testamento não é válido. Ainda mais se essa lei veio muito tempo depois de o testamento ter sido acertado entre o doador e o herdeiro. Então, se há alguém que está doando e tem um herdeiro, a lei vai regulamentar isso, mas ela não pode invalidar. A promessa de Deus a Abraão não poderia ser revogada pela lei que Deus deu ao seu povo. A herança não viria através da lei, mas da promessa baseada e ratificada pelo testamento entre Deus e Abraão. Então preste atenção nisso aqui, ó. A herança não viria através da lei, mas da promessa baseada e ratificada pelo testamento entre Deus e Abraão. Então a herança veio através da promessa, não através da lei. O que podemos aprender nesse ponto? A promessa de Deus é imutável como um testamento selado por ele mesmo. Nada, nem mesmo a lei, pode anulá-la. Sua salvação não depende de regras posteriores, mas da aliança eterna firmada na fidelidade de Deus. Então você não recebe a salvação pelo que você faz. Você recebe a salvação pelo que Cristo fez. Você é herdeiro não por merecimento, mas por graça, por meio da fé em quem cumpriu tudo por você, Cristo. Então você não recebe salvação pelo que você faz, e sim pelo que Cristo fez. Você não merece salvação. Esse é um grande problema. Muitas pessoas acham que elas vão receber salvação porque elas merecem. Ah, não, eu sou uma pessoa que tenho me comportado de uma forma direitinho, eu vou ao templo, eu oro, eu jejuo, eu leio Bíblia, eu faço as coisas para Deus, então eu tenho direito de salvação. Você não tem direito de salvação, eu não tenho direito de salvação. É Cristo quem nos dá o direito. Não é pelo nosso mérito, é pelos méritos de Cristo. Não havia como eu pagar a minha dívida, não havia como você pagar a sua dívida. A nossa dívida era impagável, porque a sentença era a morte, e a morte em todas as esferas. Morte espiritual, morte física e morte eterna, que é a separação eterna de Deus em tormento. Então não tem como fugir dessa dívida, a não ser que alguém nos substituísse. Jesus foi o nosso substituto. Ele veio em forma humana, ele não tinha pecado, ele não cometeu pecado e ele se entrega em nosso lugar. E aí ele é o substituto perfeito. E aí o que eu tenho que fazer? Aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Ao aceitá-lo, eu estou dizendo, Jesus, eu aceito que o Senhor
foi o meu substituto para que a sentença de Deus que estava sobre mim não viesse a ser finalizada. É isso que eu digo quando eu aceito Cristo. Eu estou aqui falando para vocês o que acontece quando eu e você aceitamos a Cristo. Ou você que ainda não aceitou Cristo e está me assistindo aqui, você tem a oportunidade de receber Jesus como seu Senhor e Salvador nesse momento. Porque você está entendendo como funciona isso. Você o recebe, por quê? Porque ele foi o seu substituto, ele foi o meu substituto. Então quem tinha que morrer? Eu. Quem tinha que morrer? Você. Quem tinha que estar separado de Deus eternamente? Todos nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas há um plano de Deus para nos dar direito à salvação. E aí, quando eu aceito Jesus, eu me uno a Jesus na morte de Cristo. Quem me assiste aqui já viu eu fazer isso várias vezes. Eu me uno a Jesus na sua morte. E uma pessoa morta, ela não tem mais dívida. Mas só que eu não é só para ficar morto, porque quem morre sem Cristo, ele continua com a dívida. Mas como ele morre simbolicamente em Cristo, nesse caso, ele não tem mais a dívida. E aí ele se une a Cristo também na ressurreição. Então ele recebeu vida espiritual. E ele passa a ter uma nova natureza. Nesse momento que ele tem uma nova natureza, o que ele vai fazer agora? Ele precisa ter uma nova conduta. Então a nova conduta não é para ser salvo. A nova conduta é porque ele recebeu agora a salvação. Então ele vai se comportar como salvo. Ah, pastor, mas aí um cristão, ele é cristão, mas uma hora ele vai morrer. Ele vai passar pela morte, mas aí ele vai passar pela morte, mas não tem mais condenação, ele não tem mais culpa. Apesar da morte física ainda estar vigorando, porque ainda não chegou o tempo da glorificação, aonde nada mais vai nos afetar, o pecado, os efeitos do pecado, que a morte, a morte é o efeito do pecado. E como não teremos mais a natureza pecaminosa na glorificação, a morte não vai mais nos alcançar. Mas enquanto estamos aqui, a morte física nos alcança. Mas a morte eterna não tem mais efeito. Por quê? Porque nós nos unimos a Cristo. E para quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. E também em João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado. Se eu creio, eu não sou condenado. Só que crer implica em obedecer. 3. A lei existe por causa das transgressões. Por que tem lei? Por causa das transgressões. Ela é uma reguladora. E ela também mostra as transgressões. Paulo explica o motivo da lei existir, pois se não fizesse, certamente os gálatas manteriam a percepção de que seguir os preceitos mosaicos, sendo gentios, ou seja, não judeus, era a forma correta para viver o evangelho. Paulo continua na sua carta aos Gálatas, desconstruindo a ideia que os judaizantes tentaram colocar na cabeça daqueles irmãos em Cristo, que eles, para receberem salvação, precisavam fazer alguma coisa a mais. E é muito ruim. Por quê? Se você não entende isso, você vive a vida toda com uma faca no pescoço. Porque, por exemplo, digamos que numa semana você conseguiu orar um pouco mais, você conseguiu ler um pouco mais da palavra, você conseguiu ir mais vezes no templo. Só que na outra semana, alguns imprevistos aconteceram, você não orou tanto quanto antes, você não leu Bíblia tanto quanto antes, e também você não foi no templo tanto quanto antes. E eu não estou dizendo que você não deva se esforçar para fazer tudo isso, mas eu estou dizendo que pode ter acontecido alguma coisa. Aí naquela semana que você não pôde fazer isso, no mesmo desempenho, você já acha que a sua salvação está comprometida. E isso é um erro gravíssimo, porque você pensa que você gera salvação através do que você faz. Se a salvação viesse através do que eu faço e do que você faz, Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário. Bastava nós obedecermos determinados preceitos. Só que a Bíblia diz que se você falhar num, você ou eu somos condenados em todo o restante, então não tem jeito e ninguém é perfeito de obedecer tudo sempre, sem errar em nada. Então por isso não tem salvação através de obediência de preceitos.
A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. E aí, uma vez que você pense que você gera a salvação, ou eu pense, a minha vida se torna um tormento. Porque quando eu tiver um desempenho melhor, eu me vanglorio. Aleluia! Tô bem com Deus. Ó, tô cheinho. Mas e na semana que você não puder fazer essas coisas na mesma intensidade? Como será? Você se sentirá extremamente abatido. O inimigo aproveitará e jogará dardos sobre a tua mente. Ó, você não tá com nada com Deus, não. Você tá caído. Não vale a pena, não. Você tá tendo que se esforçar demais. Você não vai conseguir, não. Vai pro mundo. Ainda mais o jovem. Aquele bombardeio na sua mente. Tudo à sua volta que ele vê que é diferente, parece mais fácil. Então lembre-se de uma coisa. A salvação vem pelo que Cristo fez. Viver de uma forma diferente é resultado dessa salvação. Mas você não está conquistando salvação com o que você faz. Quem conquistou salvação foi Cristo, para você e para mim. Certo? Isso aqui é muito importante falar. De certa forma, a lei de Moisés pode ser comparada a um objeto que tem a capacidade de refletir a imagem de uma pessoa, mas não de limpá-la. E qual é o objeto que nós conhecemos que faz isso? O espelho. O espelho mostra todas as minhas imperfeições, mas ele não tem condição de limpá-la. A lei mostrava quem a pessoa era, mas não podia mudá-la. Espelhos não mudam a aparência das pessoas que se colocam diante deles. Tem até espelhos nos nossos dias que coloca você um pouco mais magro, um pouco mais, mais gordinho. Não, mas não é disso que nós estamos falando. Eu estou falando que o espelho não pode fazer modificações reais. Aquilo ali é só uma imagem, mas não é real. A lei tinha por objetivo regular as relações entre o homem e Deus, entre o homem e seu próximo, entre o homem consigo mesmo. Então, o homem ia aprender como deveria se comportar com Deus. A lei nos ensina isso. Como se comportar com o nosso próximo e como se comportar conosco. Certo? Isso continua valendo dentro da lei moral. Certo? Continua valendo, sem nenhum problema. Mas essa lei moral que nós cumprimos, ela não produz salvação. Porque se ela produzisse salvação, mais uma vez eu falo, bastava só fazê-la, obedecê-la, e Cristo não precisava ter morrido na cruz do Calvário. Só que a questão não é só praticar boas obras, é não ser condenado diante do tribunal de Deus. Para que eu pratique boas obras que estejam alinhadas à vontade de Deus, sejam resultado de uma vida transformada, eu precisava primeiro ser perdoado no tribunal de Deus. E esse perdão nunca viria através do que eu faço. Por isso eu preciso de Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Certo? Ela existe porque a natureza pecaminosa dos filhos de Abraão era a mesma natureza pecaminosa dos demais seres humanos. E os hebreus, pelo menos, teriam um referencial escrito para não pecar contra Deus. Então preste atenção, por que ela existia? Ela existia porque a natureza pecaminosa dos filhos de Abraão, aqui está falando dos judeus, era a mesma natureza pecaminosa dos demais seres humanos, os não-judeus, que são os gentios. E os hebreus, pelo menos, teriam um referencial escrito para não pecar contra Deus. Como já sabemos, a lei apontava o pecado. Ela mostrava quem eu sou. Ela, de certa forma, restringia a maldade. E nos é dito que ela existia por conta das transgressões. Então, aonde não há lei, anarquia. E as pessoas que querem viver em anarquia, elas rejeitam a lei. Como sabemos, é da natureza pecaminosa do ser humano tentar burlar regras, não aceitando a lei. Você vai ver que, por exemplo, existem países que as sentenças para alguns tipos de erros são sentenças pesadíssimas. Existe sentença até que a pessoa vai perder a vida. E mesmo assim, ela vai lá e comete, sabendo que aquilo é passível dela perder a vida. E ela vai. Então, isso é uma inclinação que ela tem, que ela dá lugar, e ela é responsável pelas suas inclinações. Deus responsabiliza cada um. A lei, mas ele nos dá um meio de nos livrar dessa inclinação, que é Cristo. Aceitando a Cristo, essa inclinação ela é mortificada mediante você cultivar um relacionamento com Deus
que envolve oração, jejum, leitura com intenção de praticar a palavra de Deus, vigilância, buscar o fruto do Espírito e assim sucessivamente. A lei mostrava o pecado e os homens testavam os limites do alcance dela pecando contra Deus. Porque conforme eles sabiam que existia a lei, os judeus, e mesmo assim pecavam, eles estavam testando os limites. E tinha sérias consequências. Romanos 7,7 diz: que diramos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Nesse texto, Paulo conclui que a lei não é pecaminosa, mas santa e boa. Seu propósito, no entanto, não é salvar, mas sim revelar o pecado. Então nós não podemos confundir uma coisa com a outra. A lei não salva, ela apenas revela o pecado. É a mesma coisa hoje. A nossa salvação veio pela lei em si, cumprimento da lei? Não. A nossa salvação veio pela fé em Cristo Jesus. Mas os mandamentos de Deus que nós temos na palavra do Senhor nos apontam o que é certo e o que é errado. Então isso serve para nos nortear na nossa nova vida. Porque se eu sou um salvo, eu preciso viver de acordo com os mandamentos de Deus. Se eu não vivo de acordo com os mandamentos de Deus, eu estou andando num caminho errado. E isso vai me trazer uma consequência se eu não mudar a minha rota, não me arrepender. A lei serve como um diagnóstico preciso, expondo a natureza pecaminosa do coração humano e mostrando que o pecado opera ativamente em nossa vida, mesmo em nossos desejos mais íntimos. Vamos usar aqui uma outra comparação. Uma pessoa está sentindo alguma coisa, ela precisa fazer um exame. Seja um exame de imagem, seja uma questão de um exame que não seja diretamente de imagem, e ela vai fazer o exame. O exame vai diagnosticar o que ela tem, muitas vezes. Mas o exame resolve o problema? O exame não resolve o problema. É assim que a lei funcionava. Ela mostrava o que estava acontecendo, a nossa situação, mas ela não resolve. O remédio que nós precisamos é Cristo Jesus. Aceitá-lo. Aí uma vez que eu estou em Cristo, pastor, mas agora eu estou em Cristo, eu preciso seguir e obedecer os mandamentos de Deus? Não a lei cerimonial, sacrifício, guarda de sábado, circuncisão, não. Isso aí se cumpriu em Cristo. Mas a lei moral, ela continua vigorando. Mas por que eu preciso continuar obedecendo a lei moral? Porque uma vez que eu sou um cristão, eu preciso viver de acordo com as regras de Deus. E a lei de Deus, e aqui quando eu estou falando da lei, eu não estou falando diretamente da lei em relação à lei cerimonial e à lei civil de Israel. Eu estou falando da lei moral. Vamos falar dos 10 mandamentos, que vai sendo detalhado e várias coisas, só o sábado que não entra para nós, mas o restante sim, tá? Eu estou falando da lei moral. O que acontece com a lei moral? Uma vez que eu sou um salvo, a lei está ali. Então ela vai mostrando se eu realmente estou andando no caminho da salvação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu estou andando, se eu sigo a palavra, eu sei que eu estou andando. Se eu não sigo, eu não estou andando. Certo? Então aqui, a lei serve como um diagnóstico preciso, expondo a natureza pecaminosa do coração humano e mostrando que o pecado opera ativamente em nossa vida, mesmo em nossos desejos mais íntimos. E o que podemos aprender aqui? A lei foi dada não para salvar, mas para revelar o pecado, como um espelho que mostra a sujeira. Ela mostra a sujeira, como um exame que mostra o problema, mas não resolve o problema. Mas não a limpa. Muitos jovens cristãos ainda tentam se justificar por regras, achando que comportamento religioso substitui relacionamento com Deus. Eu vou muito no templo. Eu faço a obra para o Senhor, mas não tem. Não tem relacionamento com Deus no sentido de temor, de obedecer o que Deus diz. Aí vai para a escola, vamos dizer assim. Aí chega lá na escola, fala a palavra torpe, mas vai para o templo. Mas lê a Bíblia quando pode, mas levanta oração. Mas tá falando palavra torpe como prática. Tá se enturmando com quem não deve. Fica ajudando os outros a atacar as pessoas a nível de ficar encarnando, desmerecendo, que é o chamado bullying hoje. Pode isso, não pode?
nova natureza, nova conduta. Mas a verdadeira transformação não vem da observação das leis, mas da ação do Espírito em quem crê. Então, a transformação não vem de você observar as leis. A transformação vem através de uma ação do Espírito. A questão é você estar voltado a querer obedecer. Eu quero obedecer, Senhor. E aí você ora ao Senhor. Porque quando você vai estudando a palavra de Deus, você vai descobrindo coisas em você e em mim que são desagradáveis a Deus. Aí você passa a orar ao Senhor. Senhor, me ajuda. Eu não consigo. Me transforma, me muda. É isso. E aí Deus vai fazendo uma obra. A lei apontou para Cristo e nele encontramos não apenas perdão, mas poder para viver diferente. Que você ele nos dá poder. A graça nos permite receber salvação, mas ela também nos dá condição de viver a vida cristã. Ela não nos obriga. Ela não faz por nós. Mas o Senhor nos capacita a poder obedecê-lo. Mas nós temos que querer. Que você não busque apenas correção externa, mas renovação interior em Cristo. Conforme você vai buscando relacionamento com Deus, você vai sendo fortalecido a resistir os desejos da sua própria natureza. Vamos refletir sobre esse tópico? Você tem confiado na promessa de Deus para a sua salvação ou tem se apoiado na sua capacidade de cumprir regras? Se você se apoia na capacidade, a sua vida é um tormento. Porque nos dias que você não está com bom desempenho no seu ponto de vista, você vai se achar condenado. O que o ensinamento sobre a lei e o pecado te leva a fazer em sua vida hoje? Precisamos viver uma vida diferente. E para isso nós precisamos meditar na palavra de Deus, ou seja, a intenção de praticar a palavra. Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Bom, você tem aí o curso online Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia. Inclusive, eu tenho aqui uma nota de uma aluna, uma nota recente, feita agora em agosto de 2025, aonde ela diz o seguinte: a irmã Ivanilda Amparo, eu disse para ela, ela deixou essa nota aí numa aula da escola dominical, versão direta ao ponto dos adultos, e eu
falei para ela que eu ia colocar aqui no canal para mostrar. Eu já mostrei alguns depoimentos e agora estou mostrando um depoimento dela também, recente, que diz assim: fiz o curso e recomendo. É ela falando, tá? Aprendi muitas coisas que jamais imaginava e de forma esclarecida, simples e com grandes conteúdos e indicações para o nosso crescimento espiritual. Depois desse curso, muitas coisas mudaram dentro de mim. É a palavra que transforma, irmãos. Olha o que ela diz. E abriu mais a minha visão para as vontades de Deus em minha vida e caminhada cristã. Porque o curso ensina a palavra, como facilitar o meu estudo da Bíblia. E eu faço isso na prática. Eu vou mostrando para vocês na prática. Pastor de excelência no ensino, é ela falando, tá? Que Deus continue capacitando para alcançar pessoas que precisam dessa direção e praticar de forma correta os ensinos da palavra de Deus. Praticar de forma correta. Ou seja, o curso, ele dá um norte. Agora, tudo na vida precisa de um investimento, irmãos. Eu mesmo estou aqui e nesse momento eu fiz alguns investimentos de alguns cursos para eu poder aprender. Então tem que ter um investimento. Ah, eu não vou investir. Então vai continuar do jeito que está. A gente investe em coisa que não deveria e quando tem uma grande oportunidade de algo que pode mudar a nossa forma de ver como a palavra de Deus é em relação à nossa própria vida, nós perdemos a oportunidade. Então, se você não quer perder a oportunidade, link que está na descrição, no comentário afixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Abra o link, leia a página, vá até o final, tire todas as dúvidas, tem uma parte lá de dúvidas também e depois faça o seu investimento. Eu tenho certeza, você não vai se arrepender. Vamos lá? 2. A lei não invalida as promessas de Deus. 1. A lei não é contra as promessas de Deus. É estranho imaginar que Deus tenha feito um pacto com Abraão e 400 anos depois tenha mudado as regras, fazendo uma lei para os descendentes de Abraão e mudando os termos antes acertados. Então Deus fala uma coisa, depois fala outra. Em sua fidelidade, o Eterno mantém o que foi ajustado com Abraão ao longo dos séculos. E aí talvez você pergunte, pastor, mas por que está sendo dito isso? Porque o que os judaizantes ensinavam dava a entender que o que Deus falou com Abraão não tinha efeito nenhum. Paulo pergunta, logo a lei é contra as promessas de Deus? E ele responde, de nenhuma sorte, ou seja, de nenhuma maneira. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Então você era justificado não pela fé, e sim pela lei. Mas nós não somos justificados pela lei. O que os judaizantes não compreendiam é que a lei e a promessa de Deus não eram opostas. Para eles, lei era contra as promessas. Deus não criou a lei para se opor às promessas que havia feito a Abraão, mas para conduzir os hebreus à fé em Cristo. Ela era o aio, como veremos. Vamos ver isso mais à frente. E o que significa um aio nesse caso. Então, a lei não foi dada para se opor à promessa. Ela foi dada para conduzir o povo. Para apontar para o povo o caminho até chegar a Cristo. Uma explicação. A lei revela a nossa condição pecaminosa diante de Deus e mostra que nossos esforços sem Cristo são inúteis. Você tem que depender de Cristo sempre. Eu tenho que depender de Cristo sempre. O maior problema que nós encontramos, e o jovem cristão deve aprender sobre isso, é entender que mesmo quando ele ora, mesmo quando ele jejua, mesmo quando ele lê Bíblia, mesmo quando ele vai para o templo, mesmo quando ele trabalha para Jesus, tudo isso é por causa de Cristo. Quanto mais ele entender que ele depende da graça de Deus, mais a graça de Deus se manifesta na nossa vida. Quanto menos acharmos que dependemos da graça e dependemos mais do nosso esforço, do nosso desempenho, e nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque nós vivemos dias onde o desempenho virou uma prioridade. O desempenho, as pessoas estão procurando desempenho a todo custo. E aí entra num ativismo desenfreado, ou seja, trabalho, mostrando o que faz para quanto mais fizer, mais aparecer, quanto mais eu faço, eu estou mais em evidência, e aí eu esqueço da minha dependência de Cristo. E aí não sou mais. Aí não dá para falar o que Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí fica parecendo que vivo eu. Vivo eu, não Cristo vive em mim. Entendeu?
A obediência aos mandamentos, então, não é um meio de sermos salvos. Irmãos, entenda isso. Mas a vontade de Deus para aqueles que já foram salvos. Então, é algo assim. Deus está oferecendo salvação, mas ele tem aqui uma vontade para quem recebe salvação. Primeiro, eu recebo a salvação pelos méritos de Cristo. Então, eu não gero salvação. Mas Deus tem aqui para mim a sua vontade. Ele tem preparado a vontade dele para que eu possa cumprir. E qual é a vontade que ele tem? Que eu viva uma vida de santificação. Mas esse viver uma vida de santificação não é para eu receber a salvação. Conquistar salvação, melhor dizendo. Não é para eu conquistar a salvação. Salvação eu já conquistei. Quem conquistou foi Cristo. E eu recebi a salvação que Cristo conquistou. Mas é para eu viver como um salvo. Isso muda tudo. Porque tira da minha responsabilidade gerar salvação. A salvação foi gerada por Cristo, não por mim. Mas coloca sobre a minha responsabilidade viver como salvo. Viver como salvo. Aí a responsabilidade está sobre mim. Pastor, e se eu me recusar a viver como um salvo? Se você se recusar a viver como salvo, ou seja, cumprindo o que a palavra de Deus ensina, e isso for uma coisa que for obstinada e continuar, certamente você vai abrir mão da fé. E mesmo que você continue na igreja, vai ouvir aquela palavra que Jesus diz em Mateus capítulo 7. Mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz aquilo outro. Apartai de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Eu não quero ouvir essa palavra, eu tenho certeza que você não quer e nenhum jovem cristão quer. O que podemos aprender nesse ponto? A lei nunca foi inimiga da promessa, mas serva dela, estava ali para poder auxiliar, apontando todos para Cristo, o cumprimento da aliança com Abraão. Ou seja, a lei mostrava o nosso problema e mostrava que nós não tínhamos como nos salvar. Então ela aponta para o Salvador. Deus não mudou seus planos. 400 anos depois, ele os revelou progressivamente com fidelidade absoluta. Muitos jovens hoje veem a Bíblia como um conjunto de regras conflitantes. Mas a palavra mostra um só evangelho: salvação pela fé, não por obras. Que você veja a lei não como caminho para Deus, mas como um sinal que aponta para aquele que já veio. Certo? Então a lei não é um caminho para Deus no sentido de você receber a salvação. Mas ela aponta, é um sinal que aponta para aquele que já veio. Ou seja, Jesus já veio, você recebe Cristo e agora você cumpre a lei de Deus. Mas não para ser salvo, e sim porque é um salvo. 2. Tudo está debaixo do pecado. Antes de falar sobre a lei como um tutor, Paulo fala, ou seja, tutor é o aio, que nós falamos, mas ele quer abrir aqui um parênteses e tratar de mais alguma coisa antes de chegar no aio, tá? Antes de falar sobre a lei como um tutor, Paulo fala que a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Ou seja, não há ninguém que não peca. Essa declaração é uma explicação, tá? Revela uma verdade teológica fundamental. A Escritura, neste caso, a lei de Deus como revelação divina, mostra que toda a humanidade está aprisionada sob o domínio do pecado. O termo encerrou transmite a ideia de confinamento. Ou seja, todos, judeus e gentios, estão sob o mesmo juízo por causa do pecado. Nenhum esforço humano pode romper esse confinamento. Não tem como sair. Olha o que diz Romanos 3:23, que eu já citei. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A salvação é uma dádiva. Não é uma dívida que tenha de ser paga pelo esforço humano. Então, não, eu tenho que pagar essa dívida. E nós tínhamos uma dívida. Só que essa dívida não é paga com esforço humano, porque a dívida é impagável. Aqui entra o fator graça de Deus. Com todos colocados no mesmo padrão, ou seja, debaixo do pecado, há uma padronização, ou seja, ninguém é melhor ou superior a ninguém, quando se trata de receber a salvação. Ou é pela fé, ou não é por caminho nenhum. E é aqui que algumas pessoas que nasceram no lar evangélico se vangloriam. Eu já nasci cristão. Pecador e condenado, como qualquer outro. Em algum momento tomou a decisão de seguir a Cristo. Então, estava na mesma linha do que os outros. Mas por que às vezes as pessoas acham isso? Porque não são ensinadas. A gente se preocupa com muita coisa, menos com aprender. Se os cristãos fossem mais dedicados a estudar a palavra e aprender, não haveria essas distorções nessa amplitude. Mas às vezes a gente não quer aprender.
O que podemos aprender nesse ponto? Todos estamos igualmente debaixo do pecado, sem mérito para salvar a nós mesmos. Ninguém tem mérito. E é justamente aí que a graça brilha. A lei mostra que ninguém escapa para que todos busquem a mesma solução. Assim como alguém que nasceu no lar cristão, e assim como alguém que não nasceu e viveu uma vida terrível, todos precisam da mesma salvação. A fé, e vem por meio da fé em Cristo. Não há caminho alternativo, nem atalho religioso. A salvação é dom, não conquista. E é por isso que cada jovem, em qualquer condição, pode recebê-la com confiança. 3. A lei como aio, agora sim, tutor. A lei agia como um tutor. Ela ensinava, conduzia no caminho, mas também tolhia a liberdade. Ou seja, até aqui pode, daqui não. Como um batedor militar que conduz uma autoridade até o seu destino, o aio assim agia. E aí eu vou explicar o que é um batedor militar, porque aí fica um pouco difícil, né? Um batedor militar é um soldado que vai à frente das tropas para reconhecer o terreno, detectar perigos ou guiar uma autoridade com segurança até o seu destino, tá? Então você já entendeu. Ele não é o destino final, mas um condutor provisório, essencial até certo ponto da missão. Essa foi a função da lei, no sentido de conduzir até Cristo. Ele direciona o comboio, o batedor militar. Faz a proteção, mas não os deixa em liberdade até que tenham chegado ao destino esperado. A lei de Moisés deve guiar os seus seguidores até Cristo. Da mesma forma que o aio deveria conduzir uma criança até o destino proposto, assim a lei deveria fazer. A lei de Moisés não é adversária da graça de Deus. Na prática, a lei conduz os hebreus até a graça de Deus, pois as ordenanças mosaicas apontam para uma impossibilidade de se agradar a Deus pelas obras. Olha o que diz João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei por Moisés é porque foi através de Moisés. A lei não era de Moisés, era através de Moisés. Deus compartilhou a lei com Moisés, no sentido de entregar para que ele desse ao povo, tá? A lei nos prende ao pecado, mostrando o que é pecado. A liberdade dessa prisão só pode vir por Cristo. Olha o que diz João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Certo? A verdade é Cristo que liberta. Liberta através de conhecermos a verdade. E a palavra de Deus, ela traz esse entendimento. Só que quando chega em João 8,36, ele diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Cristo liberta. O que podemos aprender nesse ponto? Hoje não vivemos sob tutela, mas em liberdade. Não para fazer o que queremos. Porque se eu viver... Fale para o jovem. Se você, em nome da liberdade, fizer o que você quer, então não é liberdade, é libertinagem. Porque quem quer fazer, tá? Quem é inclinado a fazer o que quer é a natureza pecaminosa. Então não adiantou receber Cristo, porque eu continuo vivendo à luz do antigo homem, do velho homem. Ou da velha mulher, ou da velha menina, ou do velho menino, rapaz, moça. Que você não busque justificação em regras. Que você não se apoie nisso. Regras. Ah, eu sou melhor porque eu oro mais. Eu sou melhor porque eu obedeço mais. Não. Mas encontre liberdade verdadeira em Cristo, a quem a lei sempre apontou, desculpe. Vamos refletir sobre esse tópico? Você entende que a lei foi dada por Deus para te mostrar sua necessidade de um Salvador? A lei hoje, a lei moral, ela mostra a nossa necessidade de obedecer, de viver à luz da nossa nova natureza. O que significa na prática viver sobre a graça em vez de debaixo da lei? Significa reconhecer que Cristo é quem me dá a salvação, mas que Deus preparou uma conduta para aqueles que receberam salvação. Onde está isso, pastor? Efésios 2, versículo 8, versículo 9. E o versículo 10 vai falar sobre o que Deus espera daqueles que recebem salvação. Andar nas boas obras. Praticar boas obras. É isso que Deus espera de mim e de você. O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online Lições Jovens? É muito fácil. Eu vou mostrar como você pode fazer isso.
Basta que você venha na descrição e uma vez que você venha na descrição, você precisa descer a tela, certo? E vir aqui na palavra mais para abrir a descrição completamente. E aí nós temos alguns links aqui, o meu curso, o e-book, o Perdão Entre Casais, também o meu canal no Telegram, mas você vai vir aqui em plano, lições bíblicas CPAD jovens, e você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, vai abrir uma tela aonde você tem aí o plano Plus e também o plano básico. Você pode assinar tanto um quanto o outro e você vai ter aí as opções da assinatura mensal, trimestral e semestral. Quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Talvez você pergunte qual é a diferença do plano Plus para o plano básico. Nos dois, você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir, fazer suas anotações, para você ministrar na sua aula. Às vezes na sua igreja não tem um data show, mas você pode ter o comentário em PDF para poder aí basear a sua aula. Todos os dois planos têm um comentário em PDF. Porém, no plano básico, o slide, como aparece na tela durante as aulas aqui na EBD Comentado Online, ele é em PDF. Ele não pode ser editado. No plano básico, não há edição de slide. Ele é um slide não editável, mas você tem como ministrar a aula com ele. Agora, se você optar pelo plano Plus, nesse caso, então você pode colocar slide, tirar slide, modificar o que está escrito, fica a seu critério. Você escolhe qual plano você quer, se é mensal, trimestral ou semestral, se é o Plus ou se é o básico. Eu digo a você que o plano Plus, ele é um plano melhor porque te dá uma flexibilidade melhor de você organizar o seu material. Quero lembrar a você também que se você já é assinante, algum dia você já assinou, você não pode vir por aqui tentar assinar novamente. Você tem que ir dentro da plataforma, você vai colocar o seu e-mail, a sua senha, e você dentro da plataforma vai clicar em renovação de assinatura. Agora, se é a primeira vez, você vai vir por aqui para fazer a sua assinatura. Uma outra coisa também que eu quero lembrar é que você não recebe o material nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que entrar na plataforma com o seu e-mail e com sua senha de 8 a 10 dias antes da data da lição para pegar o seu material. E para aqueles que não dão aula toda semana, dão uma ou duas aulas no trimestre, nós temos aqui também a opção de lições avulsas. Você vai vir aqui, você vai clicar em adquirir agora, com 8 a 10 dias antes da data da lição, e você vai adquirir a sua lição avulsa. Só vale a pena se você é uma pessoa que dá uma ou duas aulas aí no trimestre, aí vale a pena você adquirir a lição avulsa. Então, clique no link que está na descrição, no comentário afixado e adquira hoje mesmo o seu material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens. Que seja uma aula edificante. Então você tem aí o material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens. Vai ajudar muito você que é professor, professora, com certeza, mesmo que não haja um data show, volto a repetir, tem o comentário que você pode imprimir e fazer as anotações. E aí você já tem uma aula ali, já na condição de ministrar. Que Deus possa usar a sua vida para a glória do nome dele. Bom, 3, os verdadeiros filhos de Deus. Vamos lá? 1, somos filhos de Deus pela fé, não pelas obras, tá? O que faz com que sejamos feitos filhos de Deus não é a observância da lei. Não somos filhos de Deus pelas coisas que fazemos, e sim pela fé em Jesus. É possível que resquícios da mensagem dos judaizantes estejam sendo ensinados em nossos dias, e é verdade isso, quando se exige que uma pessoa cumpra uma série de preceitos para que possa ser abençoado ou salvo. De maneira nenhuma a salvação vem por meio... Ah, pastor, mas acontece que eu não preciso obedecer? Precisa, mas não para receber salvação. O que podemos aprender nesse ponto? Ser filho de Deus não depende de regras cumpridas, mas da fé em Cristo, recebida com o coração aberto. Cuidado com qualquer mensagem que exija obras para ser aceito por Deus. A graça já nos tornou filhos, não para merecermos, mas para vivermos em amor. Então, uma vez que você recebeu a Cristo, você agora vai viver uma vida em obediência, porque agora você é filho de Deus. E sendo filho, você precisa se parecer com ele. Eu preciso me parecer com ele.
2, não há judeu nem grego. Então a aliança não é só para os judeus. No Antigo Testamento estava voltado, em primeiro lugar, começou com os judeus, mas Deus já tinha um plano para nos incluir também. Na graça de Deus, todos somos iguais para a salvação. Pecadores. Sem fé, um hebreu não terá salvação e pela fé um gentio verá a Deus. Por isso Paulo diz, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Gálatas 3:28. O que podemos aprender nesse ponto? Em Cristo todas as barreiras humanas desaparecem. Salvação é um dom para todos, sem distinção. Agora, nem todos querem receber a salvação. Não importa a sua origem, condição ou passado, basta crer e você é um em Jesus, com o mesmo valor diante de Deus. E aqui é interessante por quê? Porque como tem pessoas que não praticaram, tem aquelas que nasceram no lar cristão e aí realmente não praticaram, mas tem aquelas também que não nasceram no lar cristão, mas acabaram não tendo práticas assim como algumas outras pessoas. Então, quando elas vêm para Cristo, seja aquelas que nasceram no lar cristão ou aquelas que não nasceram, mas não tiveram uma prática assim tão profunda a nível de coisas terríveis desse mundo, elas se acham melhores. E esse é um erro gravíssimo. A única coisa que ela pode fazer é agradecer a Deus. Deus, graça te dou porque o Senhor me ajudou, me preservou de eu não entrar nessas coisas, né? É o que ele pode fazer, mas se achar melhor do que o outro, não, porque eu não vivi numa vida promíscua como ela, ou como ele, eu não vivi numa vida assim. Não faça isso, porque você era culpado e condenado no tribunal de Deus igual a ele, igual a ela. 3, somos descendentes de Abraão, Gálatas 3:29. Paulo não diz que somos herdeiros de Abraão por força da lei de Moisés, mas sim por causa da promessa de Deus. Então não é a lei, é a promessa. Os judeus ainda são descendência física de Abraão, mas todos os que creem em Jesus pela fé são igualmente filhos de Abraão. Então a filiação de Abraão, a nível de salvação, é pela fé. Um judeu, se não crê em Cristo, não tem salvação. E ele tem filiação a nível de descendência física, mas não tem a questão da parte espiritual. Nós fomos feitos filhos de Deus por adoção. Então fomos recebidos como filhos por adoção. Mas nem por isso somos menos filhos de Deus. A adoção traz para nós as prerrogativas de uma herança que nos está destinada pela fé. Digamos que um casal tem um filho mesmo. E aí eles adotam mais um filho ou uma filha. Na hora que eles vão deixar a herança, tanto o filho de sangue como o filho adotado recebem a mesma herança. Você entendeu agora? As partes são divididas iguais. Cristo é o Filho de Deus, mas nós somos filhos adotados, filhos por adoção. Nós temos direito também. O que podemos aprender nesse ponto? Ser filho de Abraão não depende de linhagem, mas de fé. E todos os que creem em Cristo herdam a mesma promessa. A adoção, por isso que Deus não faz acepção de pessoas. A adoção nos torna filhos plenos, não de segunda classe, mas herdeiros com direito a todas as bênçãos, toda a bênção espiritual. Fica parecendo que alguns crentes são crentes de segunda classe. Porque praticaram tanta coisa lá no mundo que o outro que não praticou acha que ele é crente de segunda classe. Não existe isso não, tá? Que você viva com a dignidade de quem foi escolhido, não por mérito, mas por graça, em união com Cristo. Viva por graça, por causa do que Cristo fez. E uma coisa interessante também com essa questão de alguns acharem que são mais merecedores e o outro não, é que temos que lembrar que aquela pessoa que não praticou, ela precisa olhar para aquela que andou praticando um monte de coisa, que ela já carrega com ela algumas consequências. Aí vem mais essa pessoa e desmerece, mostrando que é melhor porque não praticou o que ela praticou. É a pessoa que praticou o que praticou, ela traz algumas consequências. Então, irmãos, em nome de Jesus, cadê o amor? Vamos refletir sobre esse tópico? Você tem vivido como um verdadeiro filho de Deus, confiando plenamente em Jesus para a sua salvação? De que forma você tem compartilhado essa verdade com pessoas que buscam a salvação através de rituais ou esforços humanos? Tem gente que fica aí pensando que está conquistando salvação através do que faz. E isso é um engano. Não é através do que eu faço, é através do que Cristo fez.
mas eu preciso viver uma vida à luz de ser salvo. Conclusão. A salvação é um presente de Deus, uma herança que nos é dada por intermédio da fé, que nos justifica e nos faz filhos de Deus por adoção. Ela não é e nem pode ser fruto da troca, como algumas pessoas querem sugerir. Os judaizantes sugeriam e tem pessoas no presente que fazem isso. A lei de Deus não se opõe à promessa dele, pois aceita o homem pela fé. E esse é o padrão que ele estabeleceu. Foi Deus quem estabeleceu, tá? Para que os homens se aproximem dele. E nós não podemos mudar o padrão que Deus estabeleceu. Somos filhos de Deus e descendência do patriarca Abraão pela fé. Na próxima lição entenderemos bem o que significa ser filho e herdeiro, porque é disso que vai ser tratado, tá? E aí, tá aí, ó. Filhos e herdeiros. Lição 8, 24 de agosto de 2025. Bom, eu quero agradecer a você que ficou até aqui agora, até esse momento aqui na aula. Lembrar você que aqui no canal temos a lição direto ao ponto, você pode assistir. Temos também o panorama de Gálatas, você também pode assistir. E eu também recomendo que você possa, em nome do Senhor Jesus, adquirir o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. E também você que é professor ou professora, adquirir o material de apoio da EBD Comentado Online Lição Jovens. O link também está na descrição. Bom, que o bom Deus continue nos ajudando, nos abençoando, nos fortalecendo. E eu quero fazer uma oração para encerrarmos o programa de hoje e nos veremos no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, durante esse trimestre, estamos tratando aí muitas vezes sobre como Paulo ensinou aos Gálatas, e isso está para nós também um ensinamento, que nós não somos salvos através do que fazemos, mas sim do que Cristo fez. Mas isso também não tira de nós a responsabilidade de vivermos uma vida em obediência, porque a conquista da salvação é por Cristo, mas viver a salvação é uma responsabilidade nossa. O Senhor nos proporciona, através da sua graça, a condição de viver em obediência, mas temos que ter a decisão, o esforço. Então que não venhamos desmerecer uns aos outros, aqueles que nasceram no lar cristão, que não venha desmerecer aquele que experimentou, Senhor, coisas deste mundo, ou aquele que não nasceu, mas não experimentou coisas tão profundas, desfazer daquele que experimentou. Ah, Deus, que haja amor no nosso coração, que haja dependência do Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor possa tomar cada professor e professora que vai estar ministrando esta aula, que o Senhor ajude eles também, que eles não venham parar, desistir, que eles não venham confiar, Senhor, no seu desempenho, mas que eles venham confiar no Senhor e na sua graça. Que o Senhor possa dar Pai querido, uma aula abençoada e edificante. E que o Senhor nos dê graça para que no próximo programa eu esteja aqui mais uma vez. Que o Senhor toque no coração daqueles que estão assistindo, para que eles possam compartilhar, Senhor, o canal e esta aula. Falar do canal também, para que outras vidas sejam alcançadas. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Bom, nesse momento receba a bênção apostólica e nos veremos no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!